Hoje é dia 28 de setembro. Estamos aqui na live de encerramento. Tá chegando o Rodrigo. Fala, doutor Rodrigo. Estamos aqui na live de encerramento de setembro. Diria que é muita doideira, muita doideira. Porque me sinto, Fernanda, numa praia deserta. Cheguei na praia deserta, não tem ninguém, tem as ondas, tem os tatuís. Eu sei, eu já estou sabendo, Rodrigo, vai ficar ouvindo. Tem os tatuís, tem as ondas, tem um lugar para ficar. A praia deserta. Ciência da inovação é uma praia deserta. E aí, tá como a gente gosta, né, Fernanda? Começando do zero. Mais divertido, mais Pô, livre. poxa, mano, poxa. Então, é, realmente, assim, cada dia de manhã é uma viagem total, muita coisa, muita coisa. E, e foi até engraçado, né? Porque hoje o Renato, ele comentou, né? Dizendo, mas esse conceito eu não uso, então, e tal, esse eu uso, esse eu não uso. Eu falei, aí eu pensei comigo, eu falei, cara, eu estou desenvolvendo, né? Eu estou pensando na necessidade que existe hoje na sociedade de estruturar esse ambiente de diálogo, que é a ciência da inovação. Só que as pessoas hoje, e isso tem a ver agora com essa clareza, como você fala, Fernando, a chegada na clareza, né, desse momento dói. E eu até estava melhorando esse momento dói, né? Eu estava colocando, né, um momento de dissintonia, orfandade e ilogicidade. Ele não é lógico, as pessoas estão se sentindo órfãs e ele não tem sintonia com os fatos. E isso é geral, que eu acho que é típico de uma revolução de mídia. Eu acho que isso já aconteceu antes. Obviamente que não é só nisso. A pandemia foi a mesma coisa. Foi ilógica, órfã, porque ninguém explicava nada, ninguém sabia nada do que estava acontecendo, né? E a de sintonia, que ninguém articulava A com A. E os fatos estavam perdidos, né? Então eu acho que o nome também ajuda, né? O momento dói, dói também, né? Isso é bom. É um bom nome. E, cara, e aí eu fui organizando, né? Na praia, né? Então, uma das coisas que eu vou publicar amanhã de novo, eu estou fazendo o Momento Dói Parte 2. Uma coisa muito importante, porque eu tinha organizado já o edifício do pensamento, eu falava edifício do pensamento e plataforma de petróleo. Essa Eu lembro que você usou bastante essa isso eram os conceitos de metáfora. eram os conceitos de sala, né? Mas não tinha o conceito de cozinha ainda. E agora, hoje, o edifício do pensamento, né, que eu estou chamando de camadas, das 5 camadas fenomenológicas, isso estrutura, isso não, isso vale. Tá, Viviane volta. Essas camadas fenomenológica e epistemológica estruturaram, Fernanda. Elas estruturam qualquer ciência. Ela não tem a ver com ciência da inovação. Foi uma escolha, né? Foi ali uma escolha da forma de organizar
o negócio, né? Ali dentro da epistemologia, eu acho que tem ali as 5 camadas, né? Então tem a organizacional. Eu vou ter que melhorar no artigo. É a organizacional. Eu vou juntar as transversais em duas. É, em uma só. Então é na organizacional. Então ali, como é que eu organizo? O fenômeno. Eu defino qual é a essência do fenômeno, quais são, quais são os agentes ativos, como é que eles interagem, a sugestão de metodologia para lidar com ele, o operacional, botando para rodar, e o revisional. Pronto. Eu tenho 5 camadas de análise do fenômeno. Aí eu vou para a epistemologia, que é o ferramental. Aí eu tenho, na epistemologia, 5 camadas também. Eu tenho a meta-epistemologia, que é a discussão do que é. Aí você bota o que é ciência, o que é verdade, o que é conhecimento. Aí vai ali em cima, né? Aí embaixo a gente vai falar da evolução do conhecimento. Como é que ele evolui? Como é que ele muda no tempo? Quais são as escolhas que eu faço para que a gente possa atualizar essas coisas? Aí depois eu tenho a organizacional. Como é que eu estruturo tudo internamente? Né? Depois tem as transversais. E aí eu chamei de transversal. Horizontal e vertical. Como eu me relaciono com a comunicação? Como eu me relaciono com a psicologia? Como eu me relaciono com a informação, com a ciência da informação? Aí eu faço assim. Embaixo de que guarda-chuva eu estou? É uma ciência social, é uma ciência física, é uma ciência dos astros? E aí eu organizei. Ou é uma ciência dos bichos? É uma ciência do negócio. Então aí eu botei 5 camadas. Aí você vai falar, pô, para que serve isso? Fernanda, eu posso agora, quando eu escrevo algo, quando eu leio um livro, eu sei exatamente do que eu estou falando. Aonde eu estou falando. Entendeu? E aí eu consigo organizar. Por exemplo, aí eu fiz essas 5 camadas. Aí você pega. Aí você. Beleza, isso vale para qualquer ciência. Aí eu entro na ciência da inovação. Aí eu digo, bom, tem a camada filosófica. Beleza. Aqui eu vou definir a essência do fenômeno. Aí o cara diz, é uma revolução industrial. Aí eu digo, é um problema de diagnóstico na camada fenomenológica filosófica. Tem um erro de essência. Entendeu? Tô entendendo. Tô entendendo. É um erro da essência. Ah, nós estamos vivendo uma revolução do conhecimento. Eu digo, é um erro na camada fenomenológica filosófica. Você está definindo a essência do fenômeno de maneira equivocada. Não dá para ir para a história dele, porque você não, você vai tudo para baixo vai dar merda. Entendi. A teoria vai dar problema na metodologia, vai dar problema no operacional e vai dar problema na revisional. Tudo vai dar problema. Porque não tem sintonia com os fatos. Então você não consegue identificar bem qual é o fenômeno. Então esse é um problema fenomenológico do negócio. Por exemplo, o cara diz assim, Manipô, eu quis abordar essa questão que você está colocando, mas lá no doutorado a minha professora não gostou dessa abordagem. Aí o que eu vou falar, Fernanda? Esse é um problema da camada epistemológica ambiental. É esse que estava faltando. Camada epistemológica ambiental. O que é a camada epistemológica ambiental? Fala, dona Tereza. Tudo bem? Tudo bem, então estamos aqui Boa com. noite. Chegando aqui.
correndo da escola. Tudo bem, pessoal. Então, eu estava aqui explicando para a Fernanda o avanço que a gente teve aí, Tereza. Então, Fernanda, eu consigo diagnosticar o problema, qualquer que seja ele. Então, por exemplo, o cara vai num doutorado, quer falar sobre tecnoespécie e o professor diz: não, isso não tem a ver. Aí eu digo: isso é um problema na camada epistemológica ambiental, porque você não tem liberdade para escrever como você quer. Isso é um problema do ambiente que você está fazendo o doutorado, que não te deixa escrever sobre esse assunto. Isso vai repercutir na sua análise. Tá entendendo? Então eu sempre estou analisando na epistemologia o que aquilo vai atrapalhar na análise fenomenológica dele. Porque a base da fenomenologia, embaixo está a epistemologia. Não tem como fugir. Aí eu digo, ó, por exemplo, a gente aqui, né? A gente aqui desenvolveu uma escola, tem as liberdades todas que a gente tem, bababá, conversa o tempo todo e muda e discute, não sei o quê. Isso é uma característica da camada epistemológica ambiental. Entendeu? Com isso, eu posso fazer os diagnósticos, eu posso analisar e vou mais além, Fernanda. Agora, nesse artigo, eu estou classificando as mudanças, né? Estou organizando as mudanças. O que o pessoal falou, eu concordei, que uma coisa não é sinônimo da outra. Inovação e mudança não são sinônimos. Concordo. Certeza provisória razoável. Tinha um bug. Nepô estava bugando. Tira o bug do Nepô. Tem problema nenhum. Tem problema nenhum. Claro. Mudei. Aí eu comecei a analisar as mudanças. Olha só, vamos lá. Olha só, Fernanda, Tereza e Rodrigo. Vamos lá. Pandemia. É um fenômeno, né, que provoca uma mudança. Que tipo de mudança é a pandemia? Vamos lá. Não humana. A princípio, não sei se foi criada na China, mas vamos supor que não tenha sido. Não humana. Coitado de chinês. Não humana. Não humana. Né? Conjuntural. Ela não é estrutural como a revolução midiática. Chegou a oralidade, todo mundo passou a falar. Chegou a escrita, todo mundo começou a ler e escrever, ou boa parte das pessoas. Né? Virou uma coisa. Então isso é estrutural, não voltou para trás. Não voltou e as pessoas não a querem, né? Há uma diferença também aí, né? A pandemia ela é encarada como ela foi o inimigo, né? E a escrita, o digital não são inimigos, né? É um fenômeno. É um fenômeno. Laurence Rodrigo, Palhano, boa noite. Boa Então, noite. deixa eu fazer aqui já salvar aqui a tela para depois a gente botar aqui. Então, o que eu estava falando? Essa organização, isso que eu estava conversando com a Fernanda, essa organização que eu estou fazendo da tal ciência da inovação, que também eu organizei, que vale para qualquer ciência, as 5 camadas, fenomenológica e epistemológica, eu consigo fazer um diagnóstico hoje e apontar os erros de qualquer lugar. Eu estava falando para a Fernanda. Então, por exemplo, a pessoa diz: estamos vivendo uma revolução do conhecimento. E aí eu digo: esse é um erro, na minha avaliação, é um debate, é um diálogo na camada fenomenológica filosófica, em que eu defino a essência do fenômeno. Aí eu digo: nós fizemos uma outra escolha. A nossa escolha, da Bimodais, na camada fenomenológica filosófica,
foi uma revolução de mídia. Quando a pessoa escolhe, é uma revolução da informação, é uma revolução do conhecimento, é uma revolução industrial, ou qualquer coisa, nós estamos discutindo em cima. Fenomenologia filosófica. Eu aponto o erro e digo aonde está e aonde está a conversa. Aí depois que o cara escolheu essa visão, ele vai teorizar. Toda a teoria dele tem a ver com essa escolha de cima. Se essa escolha de cima não foi adequada, o que vai dar? Que é a crítica que eu faço lá no CRI. Na camada fenomenológica filosófica, o CRI, que eu dou aula lá no MBKM, no MBA, fez a escolha para a sociedade do conhecimento. Qual é o desdobramento? Teoria, né? O conhecimento mudou, não sei o quê, aí fala lá. Depois vem gestão do conhecimento, a metodologia. Aí a metodologia, que é a terceira camada. Quantas empresas que adotaram a gestão do conhecimento estão liderando o mercado digital? Nenhuma. Então, foi um erro do diagnóstico lá em cima, na camada fenomenológica filosófica. Eu aponto, isso vai organizando para você poder dizer. Então, hoje, eu estava falando para a Fernanda, o professor do doutorado não quer que eu use o termo tecnoespécie. Aonde é que está o erro aí? Aonde é que está esse diálogo? Camada epistemológica ambiental. O ambiente em que a pessoa está produzindo o seu conhecimento tem suas limitações, porque o professor tem que aprovar o que a pessoa está dizendo. É a mesma coisa que o cara escreve um artigo acadêmico, falando, criticando o metaverso, por exemplo, e a revista acadêmica não aceita. É um problema da camada epistemológica ambiental. É como está sendo produzido o conhecimento. Essa é a vantagem da organização que a gente está fazendo. Eu consigo enquadrar um livro, um autor, uma conversa, uma escolha nos lugares. E aí, a partir daí, eu posso dizer, olha, mas nós, nesse lugar, nessa conversa, escolhemos tal coisa por causa disso, disso, disso. E aí você organiza. E eu também fiz isso com as mudanças. E eu estava falando isso para a Fernanda. Então você vê a pandemia, né? Pegando a sugestão do Palhano, do Átila, vamos separar. Inovação é uma coisa, mudança é outra. Então tá, a mudança acontece. Vamos classificar a mudança para ver como é que a gente pode inovar. Aí eu chamei nesse artigo uma coisa legal, que eu coloquei o seguinte. Eu estou falando de inovação por motivação exógena. O que quer dizer isso? É uma inovação que eu tive que fazer por um motivo externo a mim. É disso que nós estamos falando na pandemia, é disso que nós estamos falando no mundo digital. Houve uma mudança externa e eu resolvi me adaptar a ela. É um tipo de inovação completamente diferente de uma empresa, como foi o caso do livro do Ricardo Semler, que ele resolveu lá fazer mudanças internas na empresa dele. Ali é uma inovação por motivação endógena. Totalmente diferente da inovação por motivação exógena, que é uma adaptação ao que está acontecendo lá fora. Aí eu digo, então essa mudança que aconteceu na pandemia, cara, eu botei uma sigla enorme, mas é mais ou menos assim. Ela é conjuntural, porque passou. Ela é rápida, igual a chegada digital. Ela é disruptiva, porque teve mudanças radicais na vida das pessoas. Ela é não humana. Eu botei, inclusive, risco de vida, né? Que gera um risco de vida, é uma mudança do cenário que tem um risco de vida. E aí, com isso, eu defino a mudança. Ao definir a mudança, eu digo, olha,
Uma mudança com risco de vida gera muito mais ansiedade do que outras que não têm risco de vida. Aí eu já vou trabalhar em cima disso. Aí eu tenho um sintoma nas pessoas. E depois, no final, eu digo: esse sintoma, essa mudança, gera um momento. Um momento em que a pessoa fica ali perdida, confusa, sem lógica, precisando de explicação. Aí eu tenho um momento em que as pessoas se encontram. Então, com tudo isso, eu organizei, galera. Organizei. Agora eu estou começando um outro livro de um cara chamado Kelly, Tom Kelly, ele e do irmão dele, que é sugestão da Fernanda Fúria. Cara, você entra no livro, cara, assim, é como se tivesse, sei lá, é como se. É uma brincadeira. Porque você vai já organizando, vai botando as coisas e fica muito fácil ler o livro e pegar novos conhecimentos. Então, um pouco essa é a viagem do Nepô aqui nesse mês de setembro, que foi um mês muito produtivo, muito produtivo. Principalmente as provocações da Fernanda Fúria, que ela resolveu dizer que existe a psicologia da inovação. Isso mexeu muito comigo, porque eu tive que fazer toda uma volta para poder não concordar com ela. Fernanda, comenta aí. Então vamos lá, vamos lá. Ah, não tem muito comentário, não. O que eu posso dizer? Quando você estava falando, eu fui fazendo algumas imagens, né? E uma imagem gostosa que eu fiz foi como se fosse uma rua, né? Uma rua, e aí a gente tem alguns prédios ou casas, né? E essas casas, por exemplo, tem uma que chama Bimodais, uma casa, tá? Aí a gente tem uma outra casa que vai chamar, sei lá, Metaverso, né? E outra, ou isso, todos esses nomes, né? Mas tudo isso numa rua. E que rua é essa? É a rua que nós estamos vivendo. É a rua de hoje, né? Quer dizer, são disputas. A gente sempre vai ter essas disputas. Então, por exemplo, quando você fala da praia deserta, né? Eu me sinto numa praia deserta e tal, porque ninguém, na verdade, falou em ciência da inovação. Então você está começando essa história, agora tem que lembrar, né? A gente está numa praia deserta, mas pode aparecer umas, sabe assim? Uns barquinhos, praias desertas também são ocupadas, e tudo isso no sentido dos conceitos, claro, né? Ocupadas que eu digo. Ou seja, eu acho, às vezes, depois, que é isso aí. Você tem que ir em frente, você tem que ter, né? Porque você tem muita clareza da onde você está e da onde você quer chegar e de todo o seu percurso, e às vezes não se desgastar tanto como o que se fala em volta, entendeu? Por exemplo, metaverso. Não perca tempo, entendeu? Porque o metaverso nem conceito é. O metaverso é uma promessa de produto. Que não, se pode dar certo? Sim, provavelmente dará para por exemplo, quando eu estive agora no Festival Fire, tinha uma representante lá, né, do Facebook, a palestra dela era metaverso. Aí eu falei, gente, deixa eu ver se eu vejo o metaverso. Sentei lá e, claro, não vi metaverso nenhum, mas saquei que a questão deles é, eles querem que as empresas façam a adesão para o metaverso, o mercado. E eles não têm certeza disso. Mas eles estão trabalhando para que isso, né, se torne realidade. Você entendeu? Eu falei, é produto, metaverso é produto, não é conceito. E eu acho que, sabe, e é um produto, pode ser legal, vai ter gente, vai. Ou pode ser um fracasso? Pode ser um sucesso? Sim, mas, entendeu? Não bom, é isso. Às vezes eu acho assim, não se desgaste tanto. Vai em frente, meu.
assim, sabe assim? Arme as coisas, aí você nota na rua, e essa é a casa, o prédio do Bibodais. Vamos fortalecer esse prédio. É, tem, Mas tem os outros prédios que estão na mesma rua, meu povo. Não tem jeito, vai estar na mesma rua, entendeu? não, eu acho o seguinte, o que eu não me desgasto. Eu uso tudo isso como agora então com essa estrutura toda montada, toda vez que vem qualquer tipo de comentário, etc, tal, eu vou lá validar a estrutura. Então é bom é por causa disso. Eu vou ver se a estrutura está funcional. Quer ver uma coisa que aconteceu aí dessa conversa? Eu estava chamando, né? Eu tinha dividido a ciência da inovação em 3 camadas de inovação. 4. Inovação civilizacional. Mas, cara, a inovação civilizacional, eu estou pensando sobre ela. Porque se ela não é projetada, ela é uma inovação ou ela é uma mudança? Né? Se ela não é. Porque uma organização faz uma mudança, um grupo faz uma mudança, ou tem uma proposta de mudança, e uma inovação, e mesmo uma pessoa, e tem uma proposta de inovação. Agora, a civilização faz uma inovação? É uma pergunta. Eu ainda estou amadurecendo. Mas, de qualquer maneira, é uma espécie de camada superior da ciência da inovação, que são as mudanças civilizacionais. Aí, se falar de mudança, fica mais fácil. Então, existe uma mudança civilizacional, que talvez a gente, quando eu digo que a chegada do digital é estrutural, na verdade o que eu estou falando é que ela é uma mudança civilizacional e veio para ficar. Né? E veio para ficar. Por isso que ela é estrutural. Então, estamos aí na fase de organização. Só um parênteses, veio Fala. pra ficar não, já ficou. Já ficou, não é que veio pra ficar, já ficou. Já ficou, né? Já ficou em algumas zonas de atração, né? Está chegando cada vez mais, né? Bom, pela ordem, Dona Viviane. O que a senhora me diz, Dona Viviane? Eu digo que o que eu percebo usando até a metáfora da Fernanda, dos prédios, né? Um prédio que parece próximo, aqui você já fala direto da ciência da inovação, mas um prédio que, digamos, está ali do ladinho, é justamente aquele de fatores humanos e psicologia cognitiva, análise cognitiva do trabalho. Não sei se você já viu isso, que foi até uma referência que passei do livro lá do Cognitivo Task Design. Então, eles aprofundam, tem até alguns dos autores, alguns deles em comum, né, com o que também já foi lido aqui. Então, essa planta compartilha um pouquinho aí com a do lado. De repente, pode ajudar a definir melhor, né? Definir isso. Mas é essa proposta mesmo, faz sentido, acho completamente sim, coerente. Que você hoje assim, já está definido, já está fazendo. Tem uma coisa muito interessante aí, Viviane, que esse livro da Fernanda Fúria mexeu muito comigo, porque é o seguinte, esse novo livro agora, as pessoas estão falando, né, dessa necessidade da inovação, da criatividade. Aí ele está falando, inclusive, daquele famoso, daquele cara que é educador, Robson, eu acho que é Tim Robson, que faz dizendo que a escola corta a criatividade das crianças e, e o importante agora é muito mais a criatividade do que o conteúdo. Então, nesse novo cenário aí da civilização 2.0, a ciência social, isso é uma hipótese que eu estou levantando, será a ciência da inovação. E aí eu vou falar isso para você, todos esses estudos
da cognição, da mente, da psicologia estão dentro da ciência da inovação. Sim, faz sentido, porque assim, esses artigos, esse conteúdo que eu falei, até na época, a proposta deles era bem. Eles já têm, eles não foram de agora, né? Eles já têm aí uns 15 anos. Né? Aquele livro que eu passei, ele tem uns 15 anos. Era de pesquisa na época. E ele traz justamente com esse intuito de começar a entender como promover a mudança, como promover para poder chegar à questão da inovação, chegar aí, só que aí ele também traz para o lado de como chegar a artefatos que vão apoiar, né, que poderão ser utilizados, né, dentro de um processo mais inovador. Então, era mais. Então, pode ser que em algum momento, se você der uma olhada neles, você sinta que ele sai também um pouco para a questão de processo, produto, etc. Mas tem um embasamento ali, que é o que eu brinquei falando do prédio ao lado, né? É o prédio que está ali do lado do nosso, né? E que tem algumas coisas assim em comum. É por isso que eu digo, eu não acho que é um prédio ao lado. Essa que é a questão. Eu não acho que é um prédio ao lado, eu acho que é um andar de baixo. Pode ser. Ah, boa. Melhor ainda. Ele é um andar de baixo, porque você vê o seguinte, Ele veio antes, mas para dar a não, porque base você para vê o seguinte, faz poder. parte, essa discussão sobre a mente, ela faz parte da teoria da ciência da inovação. Porque você diz assim, tem uma mente um, tem a mente 2, tem a mente 3, ou eu tenho um problema com o meu ego, com a identidade e tal, e eu preciso então fazer terapia, não sei o quê. Meu irmão, terapia é inovação pessoal. E aí a gente vai fazer uma discussão que eu acho que é interessante, que, na verdade, a psicologia sempre foi mal enquadrada. A psicologia deveria estar na ciência social, né? Como uma ferramenta de melhoria de qualidade de vida das pessoas. Para que serve o estudo da mente se não é para melhorar a qualidade de vida das pessoas? Aí eu introduzo uma escolha ética que nós fizemos do conhecimento na ciência ativa. É uma escolha que você faz. A ciência é ativa. É para melhorar a vida das pessoas. Não é para ficar pensando. Tereza, o que a senhora me diz? Como sempre digo, né? Eu sou a que fica lá no fundo da sala, escutando tudo, escutando tudo e tentando me organizar aqui. Mas assim, eu confesso, né? Eu sempre converso isso com o Nepo, faz uma confusão, porque realmente eu acredito em tudo isso que a gente fala, e tudo isso que ele discute, e tudo isso que ele tem aberto pra gente, mas não é fácil, porque eu vou colocar aqui o meu desabafo da última reunião da minha escola. Eu disse exatamente isso. Quando eu entro hoje dentro do processo educacional de uma escola integral, que não enxerga o que está acontecendo, eu tenho que transfigurar. Eu tenho que deixar muita coisa lá fora para eu entrar lá e não suportar. Porque assim, eu tenho que me desfazer daquilo tudo que eu leio, daquilo tudo que eu acredito, para eu entrar na escola hoje. Então, assim, eu acredito nessa educação 2040, 2050, que está começando agora, eu tenho certeza disso. Se a gente não fizer nada, a gente vai perder uma juventude aí, com essa perda de criatividade, com esse cognitivo cada vez menor, porque a gente está nivelando por baixo a educação, e a gente sabe disso, e nem a escola pública não, a escola, na sua maioria, ninguém está olhando para o jovem. Então, assim, eu tenho me arriscado, tá? Por isso que eu estou de volta, eu tenho me arriscado a falar agora já com algumas escolas que já começam a me ouvir, orientação do Nepo um tempo atrás já, de falar com quem realmente possa abrir espaço. E por incrível que pareça, assim, eu encontrei uma escola centenária, ela está fazendo 101 anos esse ano,
no interior de Minas, com uma diretora de 80 anos, e com meia hora de papo, ela me disse isso. Eu quero desaprender tudo que eu sei até agora para entender sobre isso aí que você está falando, de alunos que nasceram na era digital. Então, assim, isso me deu uma responsabilidade, por isso que eu estou de volta, e realmente preciso muito de ajuda, entendeu? Porque eu quero a colaboração de tudo isso, porque eu sei que ali a gente tem um espaço. São filhos, né, de prefeitos do interior, vereador e tal, que pagam de faixa de R$ 1.500, uma escola que vem inovando há muito tempo atrás. Foi a primeira escola que trouxe na grade curricular o inglês, como quando era ainda o inglês era facultativo. Hoje eles têm 6 aulas de inglês dentro da grade curricular, com poucas escolas, e a gente vai vendo, sabe, porque tem muito lugar para a gente estar plantando. Então, assim, eu preciso plantar essa educação bimodal, eu preciso me preparar para isso. Dentro disso tudo, para eu chegar até esses jovens, para falar com eles, eu tenho falado de um estudo que eu venho falando de gameologia. Depois eu quero um momento, por isso que eu falei que eu quero estar falando com você em particular, né, assim, para a gente fazer uma mentoria. E essa gameologia, ela está trazendo assim, essa formação cognitiva mesmo desse jovem, essa formação física e emocional. Porque se a gente não preparar essa geração para uma identidade realmente, para esse novo universo que se abre aí, com tantas possibilidades, a gente vai estar só frustrando um monte de coisa. Porque houve a disrupção. Então, assim, ouvir tudo isso aqui dá uma embolada, tá? Mas eu tenho colocado muito no papel, tenho discutido com pares que me entendem, porque vocês sabem como é difícil a gente estar falando isso, né? Então, hoje eu tenho um grupo, um psicólogo, advogados, um filósofo e educadores, junto com uma fisioterapeuta e uma nutricionista. Porque quando eu vou falar para pai, eu tenho que falar que a gente está formando um todo, entendeu? Mas até para preparar essas pessoas, eu preciso estar preparada. Porque eu tenho apanhado muito, principalmente dos psicólogos, entendeu? Que os meninos eles só estão viciados, que eles só querem ficar, ninguém está entendendo que não é vício, que é um novo modo de pensar, um novo modo de agir, um novo modo de fazer a educação. Então, assim, a gente está realmente, assim, desconstruindo. Então, a fala dessa irmã de 80 anos, há 60 anos, ela é diretora de uma escola no interior de Minas, me fez repensar muita coisa. Por isso que eu estou aqui, preciso de você. Ela é disruptora, né? Claramente ela é uma disruptora, né? A Fernanda falou de imagem, Fernanda. Hoje, lendo esse livro aí, ele falou de imaginação. E eu nunca tinha falado assim, o que é imaginação? Aí entrei no Dr. Google, imaginação tem a ver com a projeção das imagens, né? Vem de imagem. Imaginação é imagem. Eu nunca tinha, como eu até falo, né? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, né? Então vem de imagens, né? Então o disruptor ele tem a capacidade de criar imagens com mais facilidade. E é por causa disso que ele consegue se deslocar do dia a dia. E aí, Tereza, eu acho que realmente é difícil. E essa sensação que você tem de estar em Matrix é mais ou menos a coisa do filme, né? Você está fora de Matrix, vem para a nave Nabucodonosor, vê o Matrix de fora, aí daqui a pouco fala assim, bom, agora vamos voltar para Matrix. Aí tu entra num bar de Matrix, o cara fala, eu tô adorando esse filé. Você fala, esse filé não existe, cara. Isso aí foi criado. Não adianta. Não, mas eu tô adorando filé, mas esse filé não existe. Não, eu quero comer esse filé. Bom, aí você fala, tá bom. Então eu até vou botar aqui, eu agora tô com um canal no TikTok. Anunciando pra... Inovação, hein? tô no canal no TikTok. Vou botar aqui a história do fósforo, né? Que eu gosto bastante. Você joga um fósforo, né? Você joga um fósforo. Se a pessoa tiver gasolina, vai pegando primeiro o foguinho. Você jogou o fósforo, tem água, aí você vai falar, eu brinco sempre, fala do Vasco, fala do tempo, fala dos passarinhos e ó, vaza. Não adianta perder tempo.
Entendeu? Então eu brinco sempre. E aí uma coisa que também eu vou usar nessa coisa do TikTok é o seguinte: uma pessoa chata é aquela que não joga fósforo. Então ela diz assim: ah, eu estou plantando um jardim, estou criando meu jardim. Aí você não fala nada. Então ela deve pensar: ah, estou fazendo jardim. Você gosta de jardim? É o fósforo. Se você fala: pô, eu também gosto, tenho planta em casa, ah, que planta você tem? Aí começa a desenvolver. A pessoa chata é a seguinte: eu tenho um jardim em casa. Sabe o que acontece no meu jardim? Eu tenho margarida, eu tenho rosa, eu tenho não sei o que lá. Aí é bom plantar não sei o que, não sei o que lá. Aí você fala: cara, eu não quero saber de jardim. E a pessoa fala meia hora de jardim. Aí você fala: ai, que saco, eu não quero saber de jardim. Então tem que jogar o fósforo. Para você não ser chato e não perder tempo. Tá entendendo? Ficar contando história para quem não quer ouvir. Doutor Palhano, o que o senhor tem a me dizer aí? Boa noite, pessoal. Palhano, deixa eu perguntar uma coisa para você antes. Tudo isso que a gente está falando é mentira coletiva. Fala. Com certeza eu estou procurando acompanhar ali, né? Eu confesso que eu ando meio assoberbado ultimamente no trabalho, e eu acompanho menos e contribuo até um pouco menos do que eu costumava antes. Eu estou até um pouco passageiro. Eu peguei ali o conceito de ciência da inovação e dói e não dói. E falei, deixa eu tentar entender isso tudo aqui, essa conversa. E eu vi que você mudou de antropologia da sobrevivência para a ciência da inovação, foi isso? Foi, né? Foi. Aí eu estou tentando pegar esse bonde porque eu peguei ele andando. Né? A antropologia da sobrevivência, ela ficou na camada da inovação civilizacional. Quando a gente analisa Ciência da inovação nesse caso. a ciência da inovação, ela é um guarda-chuva maior, porque ela me permite falar da antropologia da sobrevivência lá em cima, quando eu falo da inovação civilizacional, a princípio. Entendi. Eu fui atrás de procurar entender, porque eu vi você falando naquela nossa conversa de mudança e inovação e a mesma coisa. E eu trabalho com inovação, né, há algum tempo. Eu estudei inovação, estudei método, essas coisas. Eu falei, calma lá, isso aqui não está fechando para mim. E aí eu fui procurar entender melhor. Ali tinha um bug mesmo, Palhano, te agradeço. Ali tinha um bug e eu já tentei corrigir. Legal. Quando eu estudei isso, eu estudei gestão da mudança e gestão da inovação. São duas coisas, são disciplinas diferentes, inclusive com objetivos diferentes, né? Então a gestão da mudança vai falar de mudanças organizacionais que não são inovação, mas que são importantes. A gente vai mudar de prédio para economizar recursos. Então tem um projeto que vai fazer gestão de mudança, gestão de risco, enfim, gestão orçamentária, tudo isso. A gestão da inovação, não, ela já tem uma outra pegada, né? Ela vai trabalhar risco de forma diferente, e, enfim, tem critérios diferentes. Falei até de Oslo, né, que tem uma classificação diferente, mas ambas estão no âmbito de negócios e são disciplinas da área de administração, dentro do leque maior das ciências sociais. Você tem ciências sociais aqui, que é o guarda-chuvão, administração embaixo da administração você tem gestão da mudança e gestão da inovação. É assim que eu vejo. Mas aí você está pegando, está protagonizando a ciência da inovação, levando para um outro patamar. A mim, me confunde, entende? Eu vou dizer que me confunde bastante. Porque a antropologia da sobrevivência, eu já não era muito fã desse termo, você nunca foi, mas tudo bem, vamos tocando bonde. Eu falei para você uma vez que a teoria da bimodal, ela encaixa muito mais claramente, confortavelmente para mim, embaixo de ciências sociais, no braço de filosofia social, que está abaixo. Entende? Então, a teoria bimodal, para mim, como você vê as mudanças e tudo mais, é uma teoria de filosofia social. Assim como a de Marx, por exemplo, é uma teoria de filosofia social. Assim como a de Nietzsche é filósofo social. Entende? Então, para mim, encaixa melhor. A filosofia social se ocupa de questões referentes ao significado e à essência da sociedade.
considerando sua trajetória, mudanças e tendências, bem como as relações entre indivíduo, comunidade e estruturas de convivência. Então, para mim, isso aqui define o que é feito na bimodagem em grande modo. Essas mudanças, se vão ser inovação ou não, pode se valer de disciplina de ciência da inovação, de gestão da inovação? Para mim, pode. Você pode usar uma nova abordagem para a gestão da inovação? Pode também. Mas eu não acho que isso é uma nova ciência. E eu fiquei muito mais, vamos dizer assim, reticente com o termo ciência, porque recentemente eu estava lendo, a gente estava com as conversas antigas sobre o que é ciência, o que não é ciência, quais são os critérios da ciência. E aí fui ler sobre o conceito de demarcação da ciência, né, que é uma área de estudo da filosofia da ciência. E aí lá os caras falam que isso é um troço tão controverso que nem eles mesmos concordam. Meu Deus, os filósofos da ciência não têm concordância sobre o que é ciência e o que não é. Mas, assim, eles têm muita certeza do que não é ciência. Por exemplo, eles sabem que astrologia não é ciência. Então, eles têm como expulsar, pelo menos, esse tipo de coisa. Mas quando cai, por exemplo, nas ciências sociais, eles já não... Aí tem controvérsia. Grande parte, vou dizer, uma parte substancial dos filósofos da ciência não acha que ciência social é uma ciência. Então, a crítica é isso não é ciência. E aí eles vão argumentar por que isso não é ciência, né? Então ele vai falando do caráter objetivo das coisas, a não repetição das coisas, e a ciência geralmente é a mais exata, vamos dizer assim, né? E as metodologias e os estudos são quantificáveis e tudo mais. Aí quando você aplica estatística nas ciências sociais, a estatística te diz o que você quiser. É só saber fazer a pergunta certa. Então, eles têm essa crítica e essa visão. Aí quando eu falo a ciência da inovação sendo desse mesmo ambiente, né, social, relacionado ao ser humano, eu falo, vai sofrer a mesma crítica, né? Então, a minha sugestão é que a teoria bimodal, que trata de inovação, que trata de mudança, que trata do digital, que trata de mídia e de comunicação, esteja hospedada mais confortavelmente no ponto de vista embaixo de filosofia social dentro do leque maior de ciências sociais. Essa é a minha visão. E a minha crítica também. É legal, muito legal. Mas eu acho que é o seguinte. Vamos lá. Boa noite, Renato. Então, o que eu acho que é Olá, interessante. pessoal. Não estava sabendo que aquilo lá era. Pois é. Aí vamos lá. Primeiro que eu acho que a definição que hoje eu encaro de ciência, e aí que eu digo, é necessário você ter, eu chamo ciência de um ambiente de diálogo sobre um determinado fenômeno, em que as pessoas organizam esse diálogo para que possam lidar melhor com o fenômeno. Então, quando a gente tem a sociedade, nós temos um fenômeno, vários fenômenos que acontecem na sociedade que precisam ser estudados. Então, o papel da ciência, quando foi criado, problemas complexos precisam dos universitários, entre aspas, dos conceituadores, que vão se dedicar mais tempo para aqueles problemas. Então, dizer que a ciência social não é ciência, né? Porque aí vem aquela ideia da ciência como uma coisa matemática, lógica, planilha eletrônica. Não, a ciência, em qualquer uma delas, é um ambiente de organização, de diálogo. E as sugestões para lidar melhor com aquele fenômeno, com a economia, com a organização, com o direito, com as leis, os crimes, tudo que tiver. Então você precisa desse ambiente de diálogo mais organizado, mais consciente, mais estruturado, para permitir decisões melhores. Então, ciência é um ambiente de diálogo. Não é uma coisa que você chega a nenhum tipo de verdade e de confirmação, porque todas as ciências são processos, né?
São ambientes de diálogos que vão caminhando, inclusive porque tem novas tecnologias, novos pensadores, acúmulo de conhecimento, novos fatos, e aquilo vai andando. Então, existe, na minha opinião, a ciência que estuda, é o ambiente de diálogo que estuda os problemas humanos. Não é o golfinho, não é o vulcão, não é o planeta Vênus, é o ser humano. Então tem. Por que eu acho, Palhano, que eu acho que a ciência da inovação é um upgrade muito grande? E por que eu acho que a inovação não deve ficar embaixo da administração? Porque olha só, vamos pegar uma situação aqui. Quando eu falo de psicologia, de terapia individual de um cidadão que está com problema de resistência a uma mudança na vida dele, e ele está lá fazendo terapia, tem uma série de aprendizados daquela resistência daquele cara que vai servir para todo o processo de inovação das pessoas, do grupo e da organização. É transversal. Pega o livrinho aqui, peraí. Peraí, meu jovem. Pega o livrinho aqui do Levar Adiante. Ele aqui, ó. Aqui, ó. Levar Adiante do Bill Wilson. Alcoólatras Anônimos. O que ele diz? Olha só que interessante, galera. Isso aqui não é administração. Isso aqui é ciência da inovação. Se eu digo, ó, isso aqui é ciência da inovação grupal. Olha como é que eu crio a sinergia. O que diz o Bill Wilson? O que diz o AA? O AA serve para as pessoas e para a organização. O que ele vai dizer? Se você bebe, é um problema seu. Se você quer parar de beber, é um problema nosso. O que ele está dizendo? O que a ciência da inovação aprende com o Bill Wilson? Ele está dizendo o seguinte: se a mudança é disruptiva, se ela tem um alto grau de resistência, não adianta, e aí, Tereza, tem a ver contigo, não adianta convencer as pessoas. Elas têm que ser atraídas de dentro para fora. Essa senhora de 80 anos, ela foi atraída. Você não convenceu ela. Então, é um trabalho de convencimento. Se eu jogo a inovação para a administração, o livro do Bill Wilson não entra na parada. Está entendendo? Quando eu digo é grupal, eu transito o organizacional para o grupal, para o individual. A terapia no divã vem para cá, e isso aqui vai para a organização, da organização vem para cá. Eu faço uma transposição de maneira muito mais fácil. Mas isso ainda é universidade, viu, né, Paulo? Ainda é o quê? A administração é mais amplo, ela não é só de empresas. A administração administra recursos, empresas ou pessoas. Isso é administração de pessoas. Tem as técnicas de inovação podem ser aplicadas aí. Olha só. Isso ainda está no leque de ciências sociais. Olha só. Não, ciências sociais que eu estou te falando. Então, o que eu estou falando, a proposta é: o epicentro da ciência social 2.0 é a ciência da inovação. E aí, a ciência da inovação, quando ela vai falar da ciência da inovação organizacional, aí eu estou falando de organização. Porque a administração, objetivamente, quando você fala de administração, é administração de empresas. Não, eu não falo assim. Bom, A administração não é só de empresas. O conceito de administração é mais amplo. tudo bem. Você pode até fazer isso. Você pode até fazer isso. Mas o que eu tô... Então, o que eu digo é o seguinte. Posso fazer um ponto que, Rodrigo, eu estou fazendo um mestrado de administração nos Estados Unidos. Estou ouvindo. Posso fazer um comentário? Pode. Eu estou fazendo um mestrado de administração nos Estados Unidos, que eu pausei. As disciplinas que eu fiz estavam a inteligência cultural, a psicologia organizacional,
estava marketing, eu fiz, acho que foi ética e legislação, aí tinha mais algumas mais ligadas às exatas. Mas como o Rodrigo falou, psicologia organizacional e aprender a lidar com ética e lidar com diferentes culturas está dentro da administração. Porque a inovação ela tem um limite, porque vai chegar um momento que a inovação vai ser difícil de ser realizada, ou por falta de recursos, ou por falta de talentos, de recursos. A administração se faz mesmo no ambiente sem inovação, porque a administração, você tem administração no ambiente de recursos escassos, por exemplo. Então a inovação ela tem momentos que ela acontece, a administração não, a administração ela ocorre a todo momento. Com relação à ciência e o termo ciência, né, você pensar na inovação humana ou nos problemas humanos, a gente faz isso há muito tempo já, só que não tinha o nome de ciência, a gente chamava de filosofia. A filosofia abarca isso, por isso que eu digo, filosofia social abarca tudo isso. Inclusive a inovação social embaixo, né? O que os pensadores econômicos fizeram foi isso. Então, para mim, cabe melhor ali. A ciência ela foi criada ali depois do iluminismo. E ela foi criada primeiro em torno das exatas, da física, né, da matemática. A ciência social só foi surgir mesmo no século XVIII e XIX. E emprestou o nome ciência porque estava na moda e por ter um respeito já, né, da física, queria trazer esse adjetivo para o social. Então, foi daí que veio as ciências sociais. Mas ciências sociais são feitas de um modo geral há muito tempo. Platão fazia ciência social, só que ele chamava isso de filosofia. Então, para mim, o raciocínio é mais esse, entende? Eu acho que eu explicaria melhor embaixo de filosofia social. Porque uma pontuação para reflexão. Tá? não, com certeza. Olha só, quando a gente fala de ambiente de diálogo, o ambiente de diálogo sobre fenômenos, ele começou desde o dia que a gente virou sapiens. Porque as pessoas vão sentar para discutir sobre um determinado problema, sobre um determinado fenômeno, para ver o que vai fazer. Como eu vou caçar um mamute, como eu vou evitar de ficar debaixo da chuva, entrar na caverna, como é que eu acendo fogo. Então, essas coisas todas, esse ambiente de diálogo, depois ele foi recebendo nomes cada vez mais sofisticados, mas eu estou resgatando, com a ideia da ciência como um ambiente de diálogo, estou resgatando uma coisa que sempre existiu, que foi recebendo nomes diferentes. Sempre houve um ambiente. Pode ser que a inovação não é maior que a administração. Eu não vejo a inovação como sendo maior que a administração. Eu vejo como uma das subdivisões da administração. Acho que o Rodrigo pensa do mesmo jeito. Tudo certo. Mas o que eu estou falando para você, eu acho que quando a gente fala, né, nesse novo cenário, das mudanças constantes, etc., a gente está entrando num ambiente em que a inovação passa a ser uma coisa assim do tipo... Porque a gente está acostumado assim, construiu o modelo, repetiu, aí aquilo ali vai se repetindo. Vai se repetindo até um determinado momento, dura um período, agora é muito mais rápido a mudança. Então a ideia... Mas só considera uma coisa, eu acho que não mudou o sistema operacional da Bimodais. A gente pensa que vai crescer demograficamente eternamente, não vai. Eu acabei de mandar um vídeo para vocês lá na Bimodais falando da bomba de despopulação. A gente tem que adaptar o discurso da Bimodais no momento que a gente vai ter uma queda brusca da população mundial. Já está acontecendo esse movimento, eu já acompanho há alguns anos. O envelhecimento, um desafio que a gente vai ter para a complexidade demográfica é o envelhecimento, e todas as gerações novas, menos de 50% dos jovens vão ter filho. Então a gente vai ter uma queda geométrica de novas crianças nascendo. Isso é super fácil de antecipar. Só para fechar meu argumento aqui, e uma última dica, é assim, eu vejo que Toronto trabalhou muito bem essa abordagem quando eles se enquadraram como uma teoria transversal. Então eles enxergam que o que eles fazem é transversal. É uma transversalidade, não um guarda-chuva, entende? Então eles não se propõem a ser a raiz das ciências sociais, mas eles entendem que se você pegar a teoria deles, ela pode
pode ser aplicado na psicologia, na administração, na inovação, até na física, entende? Se você pegar filosofia, então olha, isso aqui é uma ferramenta transversal, você usa em qualquer lugar, mas ele não se propõe a ser o leque de todas as ciências. Eu acho que esse pensamento confunde, entende? Então, para mim, eu acho que Toronto se posicionou bem quando fez isso. Não se pretendeu ser uma nova ciência social, mas se entendeu como uma disciplina transversal. Toronto, na minha visão, Toronto foi muito pouco epistemológico, né? Nesse aspecto. Não fez essa. Vou te dar um livro aqui que ele fala da epistemologia mais profundamente. Bom, galera, Tranquilo. Viviane, quer complementar alguma coisa? Sim, depois deixa eu falar. Eu estou Fala. escrevendo um paper com o Rodrigo. A gente vai ser o primeiro paper da Bimodais. Eu estou escrevendo junto com uma professora lá da Polônia. Eu, o Rodrigo, uma professora polonesa aqui em PhD. Então vai sair nos próximos meses o primeiro paper da Bimodais. Legal. Deixa eu ver aí, Baliano. Tá sem som. Opa, aqui ele fala nova ciência, desde a mídia. Aqui ele propõe essa reflexão mais profunda, epistemológica. Mas ele, apesar de falar que é a nova ciência, na verdade ele falou, é uma nova maneira de se olhar para a ciência. E não que ele é um guarda-chuva. Manda o. Não estou conseguindo ver o livro. Manda aí pra gente. Não estou conseguindo ler. Vou dar uma olhada. Viviane, o que você comenta? É sobre Tetralha esse livro. Link lá no grupo. Viviane, Oi? Sim. fecha aí. Vamos fechando agora. Já está na hora de fechar. Comentário final. Comentário final. Então, eu acho que até mais importante do que, talvez, do que se colocar se é uma ciência que nasce na administração ou em outro, né? Assim, é entender o impacto disso e o quão transversal que ela é, o quanto que ela permeia todas as áreas e busca um entendimento. Você precisa de ter um entendimento de um pouquinho mais aí, um pouco, né, de diversas áreas para poder compor isso e entender e trazer melhor compreensão aí dessas questões que estão relacionadas com inovação. Fernanda, o que você complementa? Não, complemento o seguinte, fiquei muito interessado aí, Tereza, nessa história que você contou e da senhora de 80 anos. Depois, se a gente tiver um jeitinho de conversar, e muito curiosa, gosto disso. Gosto de pessoas reais, entendendo a história e propondo coisas reais, né? Gostei muito. Que bacana. Se eu tenho algo a adicionar, né? Pô, você tem acesso ao Web of Science ou ao Scopus? Não. Por causa que eu acho que essa pegada de escrever paper, como você já tem PhD, seria interessante. Eu tenho acesso parcialmente, mas eu acho que isso aí seria algo interessante, a questão da publicação, para começar a dividir espaço na prateleira da ciência oficial. Eu acho que depois que a gente começar a publicar 1, 2, 3, aí o Rodrigo está escrevendo um livro, eu estou escrevendo um livro, acho que o Marquisito também está escrevendo dele. A gente tem que começar a brigar espaço no discurso da ciência com metodologia de ciência. Depois que estiver pronto, eu libero o acesso para vocês poderem acessar tudo. Ainda vai demorar alguns meses. Mas eu acho que essa profissionalização é vital para a gente poder expandir o escopo. Legal. Tereza, qual é o comentário? Então, como eu disse, assim, eu acredito muito nessa ciência que se faz, de experimentar e se arriscar. Então, assim, eu acredito que tudo que a gente faz é realmente ciência. E que trazer hoje, talvez, uma inovação, né? Porque é inovar realmente o que a gente está fazendo aqui, o que passa a fazer um bimodal. Então, assim, é uma ciência inovadora, realmente. E talvez o nome em si pode até trazer uma mudança, mas eu acredito nessa ciência da inovação. Show. Palhano, como é que você fecha aí? Eu postei aqui, né, eu achei, na verdade, o artigo que eu tinha visto antes, tem um livro, né,
4 efeitos. A contribuição de marketing de McLuhan para a epistemologia social. Aí nesse artigo eles explicam isso também. Aí ficava bem claro. Show. Renato, como é que você fecha aí? Que basicamente é isso. Eu acho que a gente vai começar a ter muita novidade nos próximos meses. Eu estou fazendo algumas iniciativas em paralelo com o Rodrigo, o Paliano, que eu acho que com o tempo a gente vai trazer para o grupo, para quem quiser participar. Isso foi uma iniciativa minha e do Rodrigo, mas eu acho que quem quiser, assim, a ideia é que eu vou lançar um instituto. O Baiano vai lançar o dele também, de educação para mídia. Eu acho que a gente vai começar a criação. Eu estou levando isso muito a sério, tá? Eu vou criar um ecossistema de educação para mídia. Eu pretendo levar essa parceria com o Paliano mais adiante. Quem quiser também do grupo participar, eu vou estar aberto. Maravilha. Eu acho bacana esses projetos. Bom, galera, eu acho que a gente está começando uma nova fase, né? Críticas são interessantes a se pensar. É realmente um momento que levou muito tempo para se chegar a algumas conclusões e vamos amadurecendo as coisas aí. Estou satisfeito aí com o resultado de setembro. As coisas estão mais organizadas, estão mais claras e até eu ia comentar, vou comentar isso amanhã, né? Eu vejo muito assim o meu cliente, né, do ponto de vista individual, é o disruptor, é o cara que não compra mimimi, que é uma coisa mais consistente. E do ponto de vista de mercado, se eu fosse falar assim, é mais a galera de pós, né? É um conteúdo que você está organizando para uma pós-graduação. É um cara que já trabalha. Eu sugiro focar na primeira maioria, não só no disruptor. Eu acho que eu já comentei isso com você. Eu sugiro expandir o foco, não só do disruptor, que pega só 2,5%, mas pegar na curva de disrupção do Crossing the Chasm, tem um livro disso, você pega os primeiros 37,5% da população, que seria os inovadores, os primeiros seguidores e a primeira maioria. O meu público, eu tento falar com um público um pouquinho mais aberto, justamente para gerar mudança de paradigma. Pois é, então eu acho que tem esse público dos 37 pau é o cara da pós, é mais para pós, né? Não é o cara, por exemplo, que está dentro da organização, como me procurou essa semana. Mas por isso que eu quero provar cientificamente. A ideia minha do Paliano, a gente vai tentar provar cientificamente no paper que a forma ela gera vício na tecnologia. Qual que é a ideia do paper que a gente está propondo? A gente vai falar o lado negativo das tecnologias, que geram ansiedade, que geram tédio. A gente vai fazer uma análise quantitativa e qualitativa. E a gente quer achar uma causalidade entre a ação da forma da mídia na geração de vínculo de adição no cérebro, de vício. E a gente vai fazer por meio de formulários, eu vou usar estatística pesada, equações estruturais, vai ser um negócio de primeiro mundo, o paper. Bacana. A gente vai publicar num jornal internacional, tudo em inglês. A ideia nossa é dar uma comprovação científica para as teses do McLuhan. Maravilha. Então é isso, galera. Amanhã continua e vamos entrar em outubro aí, já no quarto mês aí da 8ª temporada, e esse ano a escola fazendo 4 anos. 4 anos de... entrando no 5º ano. É isso, pessoal. Um abraço, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau.